Olá pessoal, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, hoje estamos iniciando um novo módulo, um módulo de termodinâmica, e acho que vai ser um módulo bem interessante para estudar. Então vamos lá, pessoal? Muito bem, então, primeira aula desse módulo de termodinâmica, e nós vamos ver uma aula sobre temperatura, calor e primeira lei da termodinâmica. Vai ser uma aula introdutória, mas já com alguns conceitos interessantes para nós abordarmos. Então, primeiro, o que é termodinâmica, né? Esse novo módulo que estamos iniciando. Então, a termodinâmica ela vai ser esse estudo das leis que regem as relações entre o calor e outras formas de energia. Então, nós já vamos especificar melhor qual é esse conceito de calor ao qual, né, a termodinâmica se refere. E, basicamente, é formas de relação entre esse conceito de calor e outras formas de energia, o que já nos remete, né, a entender que o calor, então, vem a ser uma forma de energia que se relaciona, então, com outras formas de energia que não sejam o calor. Mas já vamos ver isso com calma, tá? Então, antes da gente entrar de cabeça nesses conceitos, a gente precisa primeiro entender um conceito bem básico da termodinâmica, que é até chamado de lei zero da termodinâmica, que é a questão do equilíbrio, relacionada à questão do equilíbrio térmico. Mas ele vai dizer o seguinte: se dois corpos separadamente estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, então os dois primeiros estão em equilíbrio térmico entre si. Isso quer dizer, então imagina que existe um corpo A que está em equilíbrio térmico com um corpo C, ou seja, possui a mesma temperatura que o corpo C. Se esse corpo B também está em equilíbrio térmico com esse corpo C, então isso vai significar que o corpo A e o corpo B estão em equilíbrio térmico. Parece ser um conceito bem intuitivo, né? Bem direto, mas ele tem uma utilidade. Se você estabelece como corpo C um objeto que vai indicar a que temperatura esses dois corpos A e B estão, então você vai poder entender que esses dois corpos estão em equilíbrio térmico mesmo sem que haja contato entre eles, porque a princípio o equilíbrio térmico entre dois corpos ou dois sistemas é alcançado quando esses dois são colocados em contato. Isso pode ocasionar outras coisas que talvez não seja interessante para a pesquisa que está sendo realizada. Por exemplo, você coloca dois gases em contato, esses gases vão se misturar, né? Então, talvez isso não seja interessante para o pesquisador, mas ele quer entender que esses dois gases estão em equilíbrio térmico, talvez para fazer alguma relação entre pressão e volume desses gases, sem que haja contato entre eles. Então, para ele fazer isso, ele utiliza essa lei zero da termodinâmica, utilizando, por exemplo, um termômetro para aferir a temperatura desses dois gases, e a partir da lei zero ele pode dizer que os dois estão em equilíbrio térmico caso a temperatura dos dois sejam iguais, mesmo que esses gases não estejam em contato entre si. E aí, então, já falamos desse conceito de temperatura, que é um conceito bastante conhecido, né? Você lida com ele no seu dia a dia, se já está quente, se já está frio, a média do dia vai ser 35 graus Celsius, 36 graus Celsius, então é um conceito que já faz parte do nosso cotidiano. Mas o que é interessante a gente aprender é que esse conceito de temperatura, ele, na verdade, é uma atribuição arbitrária a fenômenos físicos que são reprodutíveis. Lá no ensino médio a gente aprende, né, que a temperatura é medida a partir do ponto de ebulição ou ponto de fusão da água, mas, na verdade, sendo mais preciso, a temperatura ela é definida a partir desse ponto tríplice da água. Esse ponto tríplice da água é bem interessante porque ele é uma condição uma condição bem específica, para dizer a verdade, na qual você tem as três fases da água num só sistema, num só ambiente. Você tem a água na fase gasosa, você tem a água na fase líquida,
também tem água na fase sólida, ou seja, a formação de gelo. Então, essa condição, esse ponto tríplice da água ocorre a essa pressão de 611,73 Pascal. Lembrando lá que o Pascal a gente viu nas aulas, no módulo de fluidos, né? Vocês devem lembrar bem, né, sobre esse conceito de pressão lá do módulo de fluidos. E como é definido arbitrariamente, então na escala Kelvin, esse estado da água aqui de ponto tríplice é definido como a temperatura de 273,16 kelvins. Tá? Já para o grau Celsius, é a temperatura de 0,01 graus Celsius, e na escala Fahrenheit é definido arbitrariamente também como a temperatura de 32,02 graus Fahrenheit. Vocês devem ter notado, né, que a escala Celsius e a escala Fahrenheit, elas possuem essa nomenclatura de grau, né? Enquanto que a escala Kelvin não possui essa nomenclatura de grau. Então, isso deve ser um fato conhecido de vocês, mas vale a pena relembrar. Isso ocorre porque a escala Kelvin é uma escala chamada de escala absoluta. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o grau zero dela, né, se é que a gente pode falar assim, mas a temperatura de 0 Kelvin dela é uma temperatura na qual as moléculas ou os átomos do corpo, né, que está a essa temperatura, não possuem movimentação interna, não possuem energia, né, não possuem a vibração que é característica de toda a matéria em si. Né? Então, toda a matéria, dada a uma temperatura, os seus átomos e moléculas apresentam aí um comportamento vibratório que é constante devido, né, a essa energia interna da matéria, né, que pode ser medida de uma das formas através da temperatura. Então, na escala Kelvin, você teria então que o zero dela é a ausência dessa movimentação característica da matéria. Já as outras escalas, como a Celsius e a Fahrenheit, o 0 grau dela já vai estar se referindo a outro estado da matéria. E nós já vamos ver logo em seguida, tá? Então, uma vez que essa temperatura do ponto tríplice é conhecida nas 3 escalas, então pode-se fazer relação entre as escalas. Então, a temperatura do ponto tríplice em Kelvin é 273,16, no Celsius é o 0,01, e no Fahrenheit é 32,02. Então, a gente pode fazer essa equiparação. Né? Então, essa temperatura do ponto tríplice, ela vai ser uma temperatura qualquer que a gente quer calcular, né? Menos 273,16. E aí, agora a gente vai colocar um fator que é importante para considerar. Se a gente olhar aqui a escala Kelvin, né, entre uma temperatura qualquer, por exemplo, a temperatura do ponto de fusão da água, de ebulição da água, e a temperatura do ponto de fusão da água, 0 graus Celsius, a gente percebe que existem 100 unidades aqui, ou 100 marcações da escala Kelvin. O mesmo ocorre com o Celsius, né? Entre uma temperatura qualquer, por exemplo, o ponto de ebulição da água, e a temperatura do ponto de fusão da água, você também tem 100 unidades aí da escala Celsius. Mas na escala Fahrenheit, a gente percebe que entre a temperatura aí do ponto de ebulição e do ponto de fusão da água, a gente só tem, na verdade, a gente tem 180 unidades ou 180 graus aí da escala Fahrenheit. Então, existe uma aproximação entre a escala Celsius e a Kelvin nesse sentido, das subdivisões, mas a escala Fahrenheit ela tem outra divisão aí entre esses pontos de estados físicos da água, né? Da escala, a transição do líquido para o gasoso
e da transição do sólido para o líquido da água, certo? Então, aqui, quando a gente vai fazer essa equiparação para efeitos de cálculos de outras temperaturas, então a gente vai subdividir essa temperatura aqui na escala Kelvin por 100, né, divisões. Na escala Celsius também, a gente vai ter uma subdivisão de 100 também, e aqui novamente a temperatura do ponto tríplice, né, utilizando para calcular qualquer outra temperatura. E já na escala Fahrenheit, uma temperatura, aqui falta dizer, né, que é em Celsius, e agora aqui em Fahrenheit. Nós vamos ter a temperatura, né, do ponto do ponto tríplice, desculpa, não é do ponto de fusão, não. Agora, pela subdivisão de 180 graus, né, 180 unidades de grau aí para cada uma dessas separações, né, entre os dois pontos lá conhecidos. O ponto tríplice e uma temperatura qualquer. Agora, né, para facilitar um pouco os cálculos, né, para não ficar utilizando muito esses decimais, costuma-se, na verdade, usar a temperatura do ponto de fusão da água, que é no caso do Celsius, é o 0 graus. Né? Então, na verdade, a gente tem aqui bem próximo do que a equação acima traz. Então, a temperatura que se quer conhecer menos a temperatura do ponto de fusão sobre 100, temperatura em Celsius menos 0, né, que é o mesmo que não ter nada, dividido por 100, e a temperatura em Fahrenheit menos 32, dividido por 180 divisões aí, ou subdivisões de graus Fahrenheit. Se a gente multiplicar todas essas equações por 20, então a gente vai ter, no final das contas, essa relação entre as escalas. 273 sobre 5, igual a temperatura em Celsius sobre 5, igual a temperatura em Fahrenheit menos 32, dividido por 9. E aí a gente pode igualar essas equações 2 a 2 para fazer cálculos aí em relação à mudança de escala de temperatura. E é um exemplo que a gente tem logo aqui a seguir. Então, para que temperatura a leitura na escala Fahrenheit é igual a 2 vezes a leitura na escala Celsius. Então, vamos colocar aqui, letra A. A gente pode pegar aí, né, dizer que a temperatura em Fahrenheit vai ser igual a 2 vezes a temperatura em Celsius, né, que é o que a letra A está nos pedindo. Então, a gente pega lá o termo da escala Fahrenheit, da escala Celsius, Tc sobre 5 é igual à temperatura da escala Fahrenheit, que é Tf menos 32 sobre 9. Mas se a gente colocar essa identidade aqui na temperatura de Fahrenheit, então a gente vai ter, na verdade, aqui a temperatura em Celsius sobre 5 vai ser igual a 2 vezes a temperatura em Celsius menos 32 dividido por 9. Então, fazendo aí todas as manipulações para a gente ter a temperatura em Celsius isolada, então a gente vai passar esse 9 multiplicando para cá, né? Então, vai ficar 9Tc. Esse 5 vai passar multiplicando para cá, para o outro lado, então vamos ter 10Tc menos, e aí 5 vezes 32, que dá 160. Então, aqui, né, a gente vai ter 10Tc menos 9Tc igual a 160. Né? Então, 160 passou para o termo de lá, o 9 passou para o termo de cá, e nós invertemos todos os dois lados. Então, a gente vai perceber que essa temperatura em Celsius
vai ser igual a 160. Ou seja, na temperatura de 160 graus Celsius, a temperatura em Fahrenheit vai ser o dobro da temperatura em Celsius. Tá? Na letra B, ele quer saber a que temperatura da escala Fahrenheit, ou que temperatura da escala Fahrenheit é igual a metade da temperatura em Celsius. Então, a gente vai utilizar o mesmo raciocínio. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit, que agora é temperatura em Celsius dividido por 2, menos 32, tudo isso sobre 9. E aí a gente tem novamente, né, que o 9TC é igual a 5 sobre 2 TC menos 160, que é o 5 vezes 32. Agora, isolando novamente o TC, o 5 sobre 2 TC a gente já pode colocar logo como 2,5 aqui. É igual a menos 160. Então, 9, né? 9 menos 2,5 vai dar 6,5, né? 6,5 TC é igual a menos 160. Então, essa temperatura em Celsius vai ser menos 160 dividido por 6,5. E essa temperatura em Celsius vai ser, arredondamos já, 24,6. Tá? Então, aí na temperatura de menos 24,6, a temperatura em Fahrenheit é a metade da leitura na temperatura em Celsius. Muito bem. Então, esse exemplo aí fica para separação ou mudança de escalas de temperatura. Em relação ao calor, que conceito é esse lá de calor que nós vimos que é um dos conceitos lá iniciais da termodinâmica, né? Uma vez que ela vê ou ela procura entender a relação de outras formas de energia com calor. Vamos entender um pouquinho esse conceito. Imagina aí que nós temos um sistema que está a uma temperatura que é menor do que a temperatura ambiente. Então, por exemplo, a gente tem uma latinha aí de refrigerante, né, que nós tiramos da geladeira e colocamos em cima da mesa. Então, a latinha de refrigerante está aí, sei lá, a uns 5 graus ou menos 5 graus Celsius, e a temperatura ambiente aí num dia agradável, em torno de 28 graus Celsius, né? Então, o que vai acontecer? Essa latinha vai aumentar de temperatura. Então, ela vai subindo de temperatura até que ela chega na temperatura igual à temperatura ambiente. Ou seja, essa latinha ela vai receber calor do ambiente e aí vai ocorrer o equilíbrio térmico. As temperaturas desses dois sistemas, ou do sistema e do ambiente, vão se igualar. Isso quer dizer, então, que esse sistema aqui, essa latinha, vai absorver calor do ambiente até que ocorra equilíbrio térmico. Ou seja, até que a temperatura do sistema se iguale à temperatura do ambiente. Antes, a temperatura do sistema era menor que a temperatura do ambiente. Então, ele vai receber calor, né? Já estou adiantando aqui o símbolo do calor, para ocorrer esse equilíbrio térmico aqui. Tá? Aí, uma situação contrária, no que o sistema esteja com uma temperatura maior do que o ambiente, sei lá, você tirou o seu cafezinho lá da garrafa térmica e colocou em cima da mesa, então seu cafezinho está lá numa temperatura de 60 graus Celsius, enquanto que o ambiente está numa temperatura de 28 graus Celsius. Então, esse sistema cafezinho ele vai transferir calor para o ambiente até que ocorra o equilíbrio térmico. Então, você deixou seu cafezinho lá, esqueceu dele, quando você foi tomar, ele já estava frio. Na verdade, já estava na temperatura ambiente, já não estava mais quentinho quando você tirou da sua garrafa térmica. Então, ocorrem essas transferências de calor, no primeiro caso, do ambiente para o sistema, né? Ou seja, o sistema aquece, recebe calor, ou do sistema para o ambiente.
No caso, o sistema esfria, transferindo calor para o ambiente. E o calor, então, vai ser, né, representado pela letra Q e medido em joule. Ele vai ser justamente essa energia, mas na forma térmica, que é transferida entre o sistema e o ambiente. Então, no primeiro caso, o caso em que o sistema absorve calor do ambiente, então esse calor vai ser positivo, porque a energia está sendo transferida do ambiente para o sistema. No segundo caso, no caso do cafezinho que esfria, então o cafezinho, o sistema está transferindo energia, está transferindo calor para o ambiente, então ele está cedendo calor. Então, nesse caso, o calor vai ser negativo. E no caso lá de um sistema que está em equilíbrio térmico com o ambiente, não há transferência de calor, o refrigerante já esquentou, o cafezinho já esfriou, então a partir desse ponto em que há equilíbrio térmico, as temperaturas são iguais, então não há transferência de calor entre o sistema e o ambiente. Então esse sinal do calor, sendo positivo ou negativo, ele é em relação ao sistema, tá? Não é em relação ao ambiente. Então, se o sistema transfere, né, ele vai ser positivo. E se o sistema absorve, esse calor vai ser negativo. Então, essa aí é a convenção do sinal do calor devido a que transição está sendo feita. Bom, agora, essa relação entre temperatura e calor ela é interessante, porque antes de ser entendido como a questão de quantidade de energia que é transferida, o calor já era conhecido, não nesse sentido de como uma forma de energia, mas ele era medido em termos de capacidade de aumento de temperatura da água especificamente. Então, existem pelo menos duas, né, unidades que são bastante usadas ainda, né, devido até ao seu caráter histórico. A primeira é a caloria, essa quantidade aqui de calor, que seria a unidade de caloria, seria o calor necessário para aumentar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Então, algo bem específico, né? E outra unidade também que era bastante utilizada era a British Thermal Unit. Já seria a quantidade de calor para aumentar a temperatura de 1 libra de água de 63 graus Fahrenheit para 64 graus Fahrenheit. Então, aqui em medidas mais britânicas, né, tanto de massa quanto de temperatura, e aqui em outro sistema de medida, no sistema não internacional, né, mas bem próximo dele, já que é grama em vez de quilograma, mais o grau Celsius no sistema internacional de unidade. Então, essas duas formas aí de medir o calor eram já utilizadas antes mesmo de se ter a compreensão de que o calor é uma forma de energia, ou, na verdade, a transferência de energia. Mas outra forma de transferência de energia que nós já estudamos, né, especialmente lá em Física 1, é o trabalho. O trabalho realizado por um sistema, ou realizado sobre um sistema, também é uma forma de transferência de energia de ou para um sistema. E aí é interessante, né, a gente destacar que, por exemplo, o trabalho, a pressão e o volume, né, que vai ser bastante falado durante esse curso, eles são propriedades intrínsecas de um sistema. Por exemplo, um dado sistema ele está a uma temperatura X, então isso é uma propriedade desse sistema. Um gás está ocupando o volume Y, então isso é uma propriedade desse sistema. Já esses conceitos de calor e trabalho, eles não são propriedades intrínsecas, eles descrevem transferência de energia. Você não pode dizer, por exemplo, que um sistema lá possui 10 joules de trabalho. Isso não faz sentido. Você pode dizer que o sistema X realizou um trabalho cujo valor foi 10 joules. Então, aí você está dizendo que esse sistema perdeu a quantidade de 10 joules de energia por realizar trabalho. E assim por diante. A mesma coisa do calor. Você não diz que, por exemplo, um sistema possui 50 joules de calor. Isso também não faz muito sentido. Pode dizer que o sistema perdeu ou ganhou 50 joules de calor.
Então, esses conceitos eles vão descrever essa transferência de energia e não vão ser propriedades intrínsecas de um sistema. Na verdade, eles vão justamente dizer como esse sistema está se relacionando com outros sistemas ou com o ambiente. Então, nesse caso aqui, a gente vai entender um pouquinho melhor esse conceito. Então, nós temos, por exemplo, um gás que está confinado num recipiente, mas ele possui um êmbolo móvel. E aí, quando a gente começou a estudar esse sistema, a gente percebeu que esse gás, né, devido à sua pressão, ele exerce uma força nesse êmbolo, que tem uma área A, e num instantinho de tempo que a gente observou, a gente percebeu que esse êmbolo se deslocou uma quantidade infinitesimal aqui, uma altura chamada ds, certo? Não foi o tempo todo que a gente olhou, né, mas esse pedacinho de tempo a gente percebeu isso, mas depois a gente quer entender como é que esse gás se comportou ao longo de um tempo maior. Então, isso quer dizer aí que esse gás foi o responsável pelo deslocamento desse êmbolo, devido a uma força aí que ocorreu. Então, a gente pode considerar que esse gás realizou também um trabalho infinitesimal, né, bem pequenininho, que vai ter a mesma expressão do trabalho que a gente conhece lá da Física 1, que é a força vezes o deslocamento que é realizado devido a essa força. Então, ocorreu aí um trabalho infinitesimal nesse momento que nós começamos a estudar esse gás. Agora a gente pode lembrar, né, por exemplo, do módulo de fluidos, o conceito de pressão, que é nada mais, nada menos que a força sobre a área. Reescrevendo essa pressão, então a gente tem aqui a força é a pressão vezes a área. Então a gente substitui isso aqui, a gente vai então ter esse trabalho infinitesimal como a pressão vezes a área vezes esse deslocamento infinitesimal. E aqui nós percebemos, né, que a área vezes essa alturazinha aqui que houve o deslocamento, então a gente tem, na verdade, um volumezinho aqui, também infinitesimal, do qual esse gás se expandiu, né, enquanto a gente estudava, ou enquanto a gente olhava nesse momento aí. Então, a gente vai ter que esse trabalho infinitesimal é igual a pressão vezes o volume infinitesimal aí que ocorreu a expansão desse gás. Então, integrando aí os dois lados, né, dessa equação, você vai ter que o trabalho total desse gás, aí já ao longo de um tempo maior de observação, vai ser a integral dessa pressão devido ao aumento desse volume, de um volume inicial até um volume final. Então, vai ser, na verdade, a integral nada mais do que uma somatória, gente. Então, a gente vai ter uma somatória desses vários deslocamentos infinitesimais que o gás foi realizando em intervalos de tempos pequenos que a gente consegue medir ou observar. Então, aí o trabalho total vai ser esse somatório, né, dos trabalhos infinitesimais devido aí às variações de volume a cada momento aí que a gente observa, tá? Agora, assim, essa integral aqui, a gente só tem como medir ou como calcular ela se nós, de fato, conhecemos como essa pressão varia em relação ao volume. E aí, como isso pode acontecer de várias formas, a gente vai ver algumas formas aí de como esse trabalho pode se comportar, certo? Para entender melhor. Mas assim, o que a gente pode desde já deixar claro é que esse gás ele vai realizar um trabalho, né? Esse trabalho vai ser positivo, porque houve um deslocamento do êmbolo realizado pelo gás, certo? Então, ele realizou o trabalho, e aí a gente pode, né, embora a gente não conheça qual é esse formato aqui da variação da pressão, bora colocar aqui uma curva meio aleatória aqui, tá? Então, uma curvinha aqui que está descrevendo
essa variação da pressão, certo? Essa setinha ficou meio ruim, deixa eu ver, pronto. Então, ela está saindo desse estado inicial para esse estado final. Então, a pressão está diminuindo devido ao aumento desse volume aqui, né? Mas o volume em si, ele está aumentando. Então, a gente pode compreender aí que, de alguma forma, houve um calor que foi cedido ao sistema, tá? O calor é maior que zero, porque ele é cedido ao sistema, e também o trabalho aí realizado pelo sistema. E aí a gente pode perceber que esse trabalho ele vai ser justamente essa área aqui da figura que fica caracterizada aqui pelo gráfico nesse diagrama pressão-volume ou nesse diagrama PV. Certo? Então, esse trabalho realizado pelo gás é justamente essa área aqui do gráfico. Certo? Muito bem. Agora, como a gente não tinha uma forma de descrever, pelo menos de modo mais claro, essa variação aqui do volume, né? Na verdade, essa variação da pressão, como é que a pressão variava, né, com o volume. Então, vamos pensar em algumas formas que sejam mais fáceis de entender dessa variação da pressão com volume. Então, uma forma que isso pode acontecer é esse sistema sair dessa situação inicial, desse estado inicial, para um estado que vamos chamar de intermediário, né, um estado A, e desse estado A ele ir para o estado final F. Então, a gente tem aí então uma forma mais fácil de compreender dessa variação aí da pressão em relação ao volume. Então, nessa primeira situação, na situação 1, que é do estado I até o estado A, a gente tem, né, uma variação à pressão constante. Então, o volume aumenta nesse trecho, né, de I até A, mas a pressão continua sendo igual à pressão inicial. Então, nesse caso aí, a gente pode entender que esse aumento do volume ele ocorre, né, devido ao aumento de temperatura do gás, né, não teria como aumentar o volume sem nada ocasionar isso. Então, a gente pode entender que esse gás ele recebeu calor, né, houve esse aumento de temperatura, vou botar aqui o Q da situação 1, certo? E como ele aumenta também de volume, ou seja, esse êmbolo desse gás aqui, ele se deslocou para cima, né? Ficou horrível esse desenho, mas dá para entender, né? Então ele se desloca aí de um certo elemento aí de deslocamento. Então, se ele houve esse deslocamento devido ao aumento do volume, então a gente pode entender que houve um trabalho realizado pelo sistema aí nessa transição de I para A e de A até F. Já nessa segunda situação aqui, na situação 2, né? Lembrando aqui que essa é a situação 1 e essa é a situação 2. Na situação 2, em que esse gás ele sai do estado A e vai até o estado F, nós temos agora uma transição na qual o volume desse gás se manteve constante agora, não mais a pressão como na situação 1. Então, temos aí o volume sendo constante. Isso aí, né, pode ser conseguido do ponto de vista prático, você travando o êmbolo, né, chegou na posição que você queria, você prende o êmbolo e deixa o sistema se comportar lá na melhor forma adequada. Então, nesse caso, travou o êmbolo, ele vai agora ficar com volume constante e vai ocorrer essa queda da pressão aqui, certo? Então, se não há variação do volume, a única forma dessa pressão cair é se o sistema perder
temperatura, ou seja, se perder calor dele. Tem o calor aí, então, menor do que zero. E como não há movimentação do êmbolo, esse trabalho aqui, nessa segunda etapa, né, da transição, ele vai ser igual a zero. Não vai haver trabalho porque o êmbolo já não realiza mais nenhum movimento. E aí, então, olhando para os dois processos juntos, o trabalho total ele vai ser a soma dos dois trabalhos, do trabalho 1 e do trabalho 2. Sendo que o trabalho 2, né, nós vemos aí que ele é igual a zero devido à própria condição, né, do sistema da transição que foi feita. E o calor total, né, envolvido nessa transição de fases, aí, transição de estados, ele vai ser o trabalho 1 mais o trabalho 2, certo? Embora a gente saiba que um é positivo e o outro é negativo, nós não sabemos exatamente qual é o valor dele, né? A gente não sabe se o Q1 é maior do que o Q2 do ponto de vista absoluto ou não. A gente não sabe qual vai ser o sinal desse calor transferido total aí devido a essa transição aí do sistema entre essas condições inicial e final. Bom, outra forma que a gente pode pensar e que poderia ocorrer essa transição de I até F seria o inverso dessa, né? Primeiro ocorrer a situação que era para a gente lá a situação 2, e depois ocorrer a situação, né, que lá para a gente era a situação 1. Então a gente inverte aí essas duas situações. Então, agora essa é a situação 1 e essa aqui é a situação 2. Só faltou dizer aqui, né, gente, que eu já ia esquecendo. Bora só chamar isso aqui de trabalho, né? E ele vai ser maior do que zero, por causa, né, que esse trabalho 1 é maior do que zero. E o trabalho, né, esse trabalho total aqui, que é positivo, ele vai ser justamente a área dessa figura aqui, que é descrita devido a essas transições específicas entre o estado 1 e o estado 2. Então, já nessa situação 1, dessa nova transição aqui, nós temos que da transição do estado I até o estado A, o volume agora é constante, né? O volume agora é constante, né? Então, ocorre primeiro uma diminuição da pressão, né? E essa diminuição da pressão, ela é a mesma condição daqui, ela diminui porque existe uma perda de calor aí pelo sistema, e novamente o trabalho aqui, como não há variação do êmbolo, né, da altura do êmbolo, então esse trabalho vai ser zero. Já na situação 2, no caso de A até F também, nós temos uma transição a pressão constante. E aí, como essa pressão é constante, todo o calor que o sistema recebe, que é a causa dessa variação de volume, ela vai ser convertida nesse trabalho realizado pelo sistema aí para deslocar o êmbolo. Novamente, o trabalho total vai ser a somatória do trabalho 1 com o trabalho 2, né? Sendo que nesse caso o trabalho 1, que é zero, e o trabalho 2 é positivo, então esse trabalho total também vai ser positivo. Em relação ao calor transferido, a gente também não sabe se ele vai ser positivo ou negativo. Então, aqui novamente o trabalho vai ser maior que zero e ele vai ser numericamente igual, né? O valor absoluto desse trabalho vai ser aqui a área dessa figura aqui. Como a gente pode perceber, os gráficos eles são iguais, né, em relação às posições dos pontos I, do ponto A e do ponto F.
No entanto, a gente percebe que essas áreas aqui demarcadas, nessa situação aqui que eu vou chamar de A, você tem uma área maior do que nessa situação aqui que eu vou chamar de B. Então, o trabalho realizado nessa transição aqui é um trabalho maior do que o realizado nessa transição aqui. Então, olha só. Na primeira situação, né, a gente tinha que esse sistema ele tinha um trabalho positivo, né, embora a gente não saiba exatamente quanto ele é, devido a não saber qual é essa transição aqui, né, como a pressão varia com o volume, mas nessas outras situações nós imaginamos transições de pressão-volume conhecidas, né, que eram fáceis de identificar. E aí a gente tinha, então, nessa situação A, um certo trabalho, né, chamado trabalho A, e um certo calor envolvido nessa transição. Já nessa situação B, nós tivemos outro trabalho e um outro calor envolvido aí nessa situação B. Mas o que a gente tem certeza aqui, do próprio desenho dos gráficos, é que o trabalho realizado na transição A é maior do que o trabalho realizado na transição B. O calor envolvido, né, o calor que você tem que dar ao sistema nessas duas situações, né, uma pressão maior e uma pressão menor, vão ser diferentes, né, nas duas situações. Então, a gente pode até não afirmar que ele é maior, mas pelo menos a gente sabe que eles vão ser diferentes entre si, certo? Então, daí a gente já percebe que o calor e o trabalho, eles vão variar dependendo de que trajetória esse gás, né, vai tomar para passar de um estado inicial para um estado final. E aqui nós temos um caso semelhante, mas em que a gente parte de um estado inicial, que na outra situação era o estado final desse gás. Então, você tem, na verdade, uma diminuição do volume, né, uma vez que o gás está saindo desse estado para esse. Então, você tem uma diminuição do volume, né, e um aumento da pressão. Então, essa própria diminuição do volume vai acarretar um trabalho negativo. Está sendo realizado trabalho sobre o sistema, ou seja, o êmbolo está sendo empurrado para baixo de forma ativa aí. Então, ele está exercendo uma força para empurrar esse êmbolo aí para uma nova posição, comprimindo esse gás aqui dentro. Então, está sendo realizado o trabalho sobre o sistema. Então, o sistema não está realizando o trabalho. Por isso, o trabalho é negativo. Só que o valor desse trabalho ele vai continuar sendo, né, o valor absoluto do trabalho, a área dessa figura aqui demarcada pelo gráfico, né, pelo diagrama PV. Embora ele seja negativo, mas o valor absoluto ainda é a área. E numa situação em que a gente tem aquela situação inicial, só mudando um pouco a trajetória, com um trabalho positivo, e depois o gás retorna para a mesma situação, agora com um trabalho negativo, nesse ciclo termodinâmico, agora em que ele vai de um estado inicial para um final e depois retorna para o inicial, então você vai ter um trabalho total, que é a soma desses dois trabalhos aqui. Então, se o trabalho 1 for realmente maior que o trabalho 2, no sentido do valor absoluto dele, uma vez que ele é positivo, então esse trabalho total ele vai ser a área dessa figura agora aqui, né, compreendida entre cada um dos ramos, né, ou cada uma das etapas desse ciclo termodinâmico. Temos aí esse trabalho total, né, como sendo a soma dos dois trabalhos, trabalho realizado pela transição 1 mais o trabalho realizado pela transição 2, e ele vai ser positivo, né, porque a trajetória do 1 ele teve uma área maior do que o 2, mas isso nesse exemplo específico que a gente está dando aqui. Poderia ser o inverso, inclusive, né, mas é devido a essas trajetórias.
Agora, então, com essa compreensão, a gente pode entender melhor a primeira lei da termodinâmica. A gente percebeu que tanto o trabalho quanto o calor, eles vão depender da trajetória que o sistema toma para partir de um estado inicial até um estado final. Então, dependendo dessa trajetória, o trabalho pode ser maior, pode ser menor, e o calor também é diferente dependendo da trajetória. Só que, apesar dessas duas grandezas, do calor e do trabalho dependerem da trajetória, uma coisa que foi demonstrada experimentalmente é que a diferença entre essas duas grandezas, ela sempre vai ser igual, independente da trajetória. Vai depender apenas do estado inicial e do estado final. E essa grandeza ela foi chamada de energia interna do sistema. Então, a primeira lei da termodinâmica ela vai dizer justamente isso. A energia interna do sistema ela vai ser essa diferença, né, entre o calor, né, e o trabalho realizado pelo sistema. Agora, como é que a gente pode destrinchar um pouquinho isso mais? Então, a energia interna do sistema ela sempre vai aumentar com o aumento do calor. Então, se está dando calor para o sistema, então a energia interna dele vai aumentar. Você retira calor do sistema, então a energia interna dele vai diminuir. Agora, em relação ao trabalho, é preciso só tomar um certo cuidado. A energia interna do sistema ela vai diminuir se o trabalho for realizado pelo sistema. Ou seja, no nosso caso lá, se o êmbolo, né, foi empurrado para cima pelo gás aqui. Então, o gás realizou o trabalho. Então, se o gás realiza o trabalho, a energia interna desse sistema vai diminuir. Agora, se o trabalho for realizado sobre o sistema, no caso lá, o êmbolo foi empurrado para baixo, uma força externa, por exemplo, você está comprimindo esse gás, então você está realizando trabalho sobre o sistema. Então, nesse caso, trabalho sendo realizado com o sistema, energia interna, trabalho realizado sobre o sistema, a energia interna vai aumentar. Então, se a gente fixar então, que o trabalho é o trabalho realizado pelo sistema, então, nesse caso, a energia interna vai ser o calor, que é cedido, no caso, ou absorvido pelo sistema, ele pode ser positivo ou negativo, menos o trabalho realizado pelo sistema, certo? Então, o trabalho realizado pelo sistema vai ser sempre positivo, como nós vimos lá na nossa convenção. Então, no caso, a energia interna diminui quando o trabalho é realizado pelo sistema. Muito bem, e aí a gente finaliza com esse pequeno exemplinho aqui para a gente resolver. 1 kg de água, a pressão atmosférica de 1,01 vezes 10 a quinta pascal, é convertida em vapor após receber a quantidade de 2.260 kJ de calor. Então, variando de 10 a terceira metros cúbicos como água para 1,671 metros cúbicos como vapor. E aí, nesse caso, se quer saber qual o trabalho realizado no processo. Então, a letra A quer saber qual o trabalho realizado aí nesse processo todo aqui. Então, a gente viu lá que o trabalho ele é a integral da pressão pela variação do volume, de um volume inicial até um volume final. Essa pressão aqui, a gente pode entender ela como constante, né? Que todo o processo ocorre na pressão atmosférica. Então, ela sendo constante, ela não vai ser parte da integral, e a integral vai ser somente a integral do volume, dV, do volume inicial até um volume final. Então, isso aqui é simplesmente a pressão multiplicado pelo volume final menos o volume inicial, certo? Então, vamos trazer para cá para baixo. Então, a gente vai ter essa pressão de 1,01 vezes 10 a quinta e o volume final 1,671
671 menos esse volume inicial de 10 a menos 3, 0,001, tá? Então, essa diferença aqui é óbvia, né? É 1,67. Então, esse valor aqui, a gente vai 1,01 vezes 1,67, tudo isso vezes 10 à quinta, tá? Então, esse trabalho aí vai ser 169 vezes 10 à terceira joule, que a gente pode colocar como 169 kJ, tá? Então, esse aí vai ser o trabalho realizado pelo sistema, né? Uma vez que o trabalho realizado pelo sistema é positivo, tá? Na letra B, ele quer saber qual a variação da energia interna desse sistema durante o processo. Então, essa variação aqui se quer saber. A gente sabe, né, pela primeira lei da termodinâmica, que a variação da energia interna é o calor menos o trabalho realizado pelo sistema. O calor, o problema nos deu, que é de 260 kJ. E o trabalho realizado pelo sistema nós calculamos no item A, 169 kJ também. Lembrando, né? Que está em quilojoules e esse aqui também está em quilojoules. Então, a variação da minha energia interna vai ser de 2.090 kJ também, uma vez que os dois primeiros estão em quilojoules. E aí nós temos a resolução de todo esse problema. Então, pessoal, era isso que eu tinha para vocês hoje. Eu espero que tenha sido claro, né? Primeira aula desse novo módulo de termodinâmica, mas eu tentei trazer da forma mais simplificada possível para não prejudicar a compreensão. Então, vamos seguindo nesse módulo aí, sempre com esforço de tentar entender, e vamos deixar de trabanca e vamos estudar. Um abraço, pessoal!